Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia fez hoje a maior apreensão de droga sintética com um único passageiro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O suspeito é um mexicano que desembarcou com quase 14 quilos da substância usada como base para a fabricação de êxtase. 13 quilos e 926 gramas. Foi a quantidade que o passageiro de um voo internacional trouxe para o Brasil em uma mala. Segundo a Polícia Federal, essa é a maior apreensão individual de droga sintética já feita no aeroporto. O suspeito foi preso assim que desembarcou. O mexicano, que não teve o nome divulgado, havia chegado em um voo direto do México e foi escolhido aleatoriamente aqui pelos servidores da Receita Federal. O equipamento de raio-x identificou que havia uma substância sintética dentro da bagagem dele. O primeiro teste, feito aqui, já apontava que se tratava de um entorpecente. Pela quantidade, dificilmente ele conseguiria ocultar, a não ser que ele tentasse ocultar em vários volumes. Como ele estava em apenas um único volume, praticamente tomou todo o volume da bagagem. Ele não é o proprietário da droga e nem o real adquirente no Brasil, ele é um transportador. A análise mais detalhada, feita pela Polícia Federal, detectou que os pequenos objetos, que parecem cristais, são na verdade a substância conhecida como MDMA, o principal componente do êxtase. Uma droga sintética consumida em regiões de alto poder aquisitivo. De acordo com a Polícia Federal, entre abril e maio, o número de passageiros flagrados com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo subiu de 32 para 41. A quantidade apreendida também aumentou, passou de 227 para 282 quilos. O suspeito preso hoje foi o terceiro de nacionalidade mexicana detido nos últimos 4 meses. O México, ele aparece mais recentemente, mas ele surge exatamente como uma rota específica em relação à droga sintética. Normalmente, na droga que sai, ela tende a ser mais camuflada. Já na droga que chega, a gente não vê tanto essa camuflagem. Veja agora outros destaques do dia. TSE proíbe Bolsonaro de disputar eleições por 8 anos. Ex-presidente diz que levou uma facada nas costas e que vai recorrer. Lula evita comentar decisão contra Bolsonaro, mas critica a gestão anterior. O sobe e desce no preço da gasolina confunde motoristas na hora de abastecer. A gente acaba não entendendo de fato o que está acontecendo, né? Técnico do PSG e filho são presos na França por suspeita de racismo. Na série especial, conheça o caminho para deixar de pagar juros e conseguir guardar dinheiro. Oferecimento: Bradesco. Fez uma compra? Confira se o cartão devolvido é seu. A escavação da obra do metrô provocou a interdição de casas, lojas e de uma avenida na zona norte de São Paulo. Moradores relatam que o solo cedeu com a passagem da máquina conhecida como Tatuzão. A obra é uma concessão do governo do estado para o setor privado. O canteiro de obras fica bem no meio de uma das principais avenidas da zona norte de São Paulo. São quase 50 pessoas trabalhando dia e noite na nova linha de metrô. O que seria uma boa notícia para a região tem tirado o sono dos moradores. Eles denunciam que o solo cedeu. Há buracos em vários pontos da rua. Por medida de segurança, a prefeitura determinou o fechamento de lojas, a desocupação de casas e a interdição da avenida. Muitos clientes passam por conta do desvio da avenida, eles acham que a churrascaria está fechada, mas não está acontecendo isso, entendeu? A Defensoria Pública aqui do bairro também foi interditada. Todos os serviços foram suspensos temporariamente. Ninguém pode entrar no prédio. Aqui na frente tem um aviso dizendo que os atendimentos estão sendo feitos de forma online. Só que o recado não diz o que levou o prédio a ser fechado. Mas bem aqui ao lado tem uma rachadura que começa ali embaixo e vai até aqui em cima. Ela tem quase 2 metros de altura. Segundo os moradores, as rachaduras começaram a aparecer cerca de um mês depois que o solo cedeu com a passagem da tuneladora, o popular Tatuzão, que é responsável pela escavação. Cabe um dedo quase nessa rachadura, ó. Olha isso, cara. Cara, é um absurdo. A construção da linha laranja do metrô começou em 2015.
A inauguração está prevista para 2026. Vão ser mais de 15 quilômetros de extensão. Essa não é a primeira vez que a construção da linha laranja enfrenta problemas. Em fevereiro de 2022, uma cratera se abriu às margens da Marginal Tietê, importante via de São Paulo. O acidente ocorreu durante a escavação do Tatuzão. O túnel foi tomado por água e esgoto. Sobre o caso de agora, na Zona Norte, a Prefeitura informou que o Tatuzão está parado 30 metros abaixo do solo e garantiu que não há riscos. O metrô disse que não é responsável pela obra. A gente fica com medo, você dorme à noite, só que você não sabe se você vai ter sua casa demolida de imediato aí com esse rebaixamento de solo. O governo de São Paulo informou em nota que a Comissão de Monitoramento das Concessões e Parcerias acompanha as obras da linha de metrô e que uma nova avaliação será realizada. Disse ainda que a concessionária responsável pela construção está em contato com os comerciantes da região para dar suporte. Já a concessionária admitiu que a condição do terreno é frágil e que poderia haver instabilidade com a passagem do Tatuzão. A empresa negou que os desníveis da rua tenham relação com a obra. Uma falha no sistema de energia levou transtorno aos passageiros da linha 9 Esmeralda da rede de trens de São Paulo. O problema aconteceu pela manhã e interditou 4 estações, dificultando a vida de milhares de usuários. Durante a tarde, o serviço foi normalizado. A polícia de São Paulo apreendeu uma grande quantidade de produtos eletrônicos de uma famosa marca americana. Os equipamentos não tinham nota fiscal e entraram no país sem o devido pagamento de tributos obrigatórios. O material estava escondido num caminhão que levava uma carga de alho. O desmatamento na Amazônia registrou queda de 39% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Para os especialistas, a diminuição dos alertas é consequência da intensificação das ações contra crimes ambientais. A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina para as refinarias a partir de amanhã. O comunicado da estatal foi divulgado um dia depois do fim da medida que reduzia os impostos federais sobre o produto. Fica até difícil para o consumidor acompanhar tanto reajuste. A gente acaba não entendendo de fato o que está acontecendo, né? Ontem expirou a validade da medida provisória que reduzia impostos federais. E a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis calculou uma alta de 34 centavos no litro da gasolina e 22 centavos no de etanol. Mas ainda tem posto que não reajustou o preço. Vim aproveitar que está mais em conta, né? Os outros lugares estão todos mais caros. Essa variação nos preços deixa muita gente confusa. Já estou enchendo o tanque já para não ser pego de surpresa. Desde o início do ano até agora, o sobe e desce no valor da gasolina foi intenso, como mostra o gráfico com a média do preço no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Agora, apesar do aumento de impostos, PIS, COFINS e CID, o consumidor deve perceber o impacto da nova redução anunciada hoje pela Petrobras no preço para as distribuidoras. A expectativa é de que um valor um pouco mais baixo chegue às bombas nos próximos dias. É prejudicial para o empresário, que não tem uma previsibilidade do que vai acontecer, não sabe se compra mais, se mantém o estoque ou se diminui o estoque, e também para a sua precificação, né? Para o consumidor final, é uma confusão muito grande. Este economista explica que a confusão está na quantidade de impostos sobre o mesmo produto. Sempre que você tem um produto extremamente regulamentado, com uma série de etapas na cadeia, incidindo imposto em todas elas, se o governo aumenta o imposto, a pessoa vai abastecer, apesar da redução, com um valor mais alto. A Petrobras também anunciou uma redução de 3,9% no preço do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de amanhã. Estagiárias do Tribunal de Justiça de Divinópolis, em Minas Gerais, denunciaram o juiz por assédio. De acordo com os depoimentos, o magistrado fazia ameaças e até agredia as vítimas com livros. As denúncias contra o juiz e um assessor dele foram feitas por 7 estagiárias e servidoras do Tribunal de Justiça que trabalham em Divinópolis, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Uma delas disse que o juiz costumava falar: "Você me deve obediência e fidelidade e não existe mais outra pessoa", além de frases como "mulher serve para ficar atrás do fogão".
Uma das vítimas disse que ele agredia as pessoas com livros. Ao se queixar do tratamento, o juiz teria respondido: "Se eu bater em você, você vai se apaixonar. Você não sabe o que já fiz com uma estagiária nesta mesa." Esta foto mostra uma jovem amarrada pelo assessor do magistrado em uma cadeira, onde os dois denunciados trabalhavam. As mulheres prestaram depoimento aqui no Fórum de Divinópolis e confirmaram as denúncias para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que abriu uma sindicância para apurar o caso. O juiz e o assessor foram afastados dos cargos por 60 dias. O caso está sob sigilo. A seção da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade acompanha a investigação. Vários advogados já teriam denunciado a conduta do juiz ao Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça. Essas ex-estagiárias hoje são advogadas, então elas têm condições de falar sobre o que acontecia e muitas vezes, principalmente pela questão de gênero, né, o que ocorria ali era realmente uma questão de misoginia e isso atrapalhava o desenvolvimento delas até mesmo como profissional. 2 pessoas morreram no incêndio de uma casa no interior do Paraná. Entre as vítimas está um bebê de 1 ano. Ainda era madrugada quando as chamas tomaram conta do imóvel. Segundo os bombeiros, o fogo rapidamente consumiu todo o sobrado, que ficava em um condomínio de alto padrão em Maringá, no interior do Paraná. Os corpos da babá Maria de Fátima de Camargo, de 53 anos, e de uma criança de 1 ano foram encontrados em um dos banheiros do 2º andar da casa. A babá, provavelmente na intenção de proteger a criança, ligou o chuveiro, colocou toalha, tentou se molhar para as chamas não chegarem neles. As imagens do interior da casa mostram o pouco que restou. A mãe e o outro filho, de 3 anos, foram socorridos e passam bem. Segundo testemunhas, o marido dela e pai das 2 crianças está viajando a trabalho. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a principal suspeita é que um curto-circuito tenha provocado as chamas. Como o fogo começou no 1º andar da casa, as vítimas não conseguiram descer pelas escadas para fugir. Os bombeiros alertam que em situações como essa, algumas atitudes podem facilitar o resgate. Está mais próximo possível de um ponto onde possa ser retirado, que seria sacada, janela, porque a equipe de socorro chegando vai ter a visualização, vai ouvir o grito de socorro. Se esconder num quarto, num banheiro, não seja tão efetivo, porque a gente teria que combater todo o incêndio e fazer a busca. Salvador e região metropolitana têm, em média, 5 tiroteios por dia. Segundo a polícia, a maior parte dos confrontos resulta da disputa por pontos de tráfico de drogas. Esta madrugada, um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 6 anos. O clima foi de terror. Pelo menos 50 homens armados e encapuzados invadiram uma comunidade dominada por uma facção rival. 3 pessoas que voltavam para casa foram baleadas na rua. Entre elas, uma criança de 6 anos que foi atingida de raspão no braço. Essa mulher foi uma das vítimas. A comunidade do Alto das Pombas fica perto de uma área nobre da capital baiana. Os moradores dos edifícios de alto padrão gravaram o tiroteio, que durou mais de 1 hora. Nenhum suspeito foi preso. Segundo a polícia, um homem que seria o alvo do grupo também foi baleado durante o tiroteio e não resistiu. Em Salvador e região metropolitana, no mês de maio, foram registrados 153 tiroteios, que provocaram 115 mortes e deixaram 30 feridos, uma média de 5 confrontos por dia. A polícia diz que mapeou os bairros com a maior incidência de tiroteios e intensificou as rondas nesses locais. Uma pessoa morreu ao cair de um telhado durante os protestos contra a morte de um adolescente de origem africana na França. Desde terça-feira, carros, ônibus e prédios têm sido depredados. Há também registros de lojas saqueadas. 875 pessoas foram presas ontem. Neste sábado, será enterrado o corpo do jovem que foi baleado por um policial em uma blitz. Na abertura do julgamento do ator Kevin Spacey em Londres, a promotoria britânica chamou o americano de intimidador sexual que ataca homens.
Space é acusado de crimes sexuais que teriam ocorrido entre 2001 e 2013. Ele nega. A polícia da Rússia investiga a morte de uma banqueira do país que teria caído do 11º andar de um prédio. Cristina Baikova é a mais recente vítima de uma série de mortes misteriosas envolvendo magnatas russos que criticavam a invasão da Ucrânia. Mais de 170 milhões de pessoas estão sob alertas de calor extremo ou de piora da qualidade do ar nos Estados Unidos. As altas temperaturas já provocaram ao menos 14 mortes. Os americanos enfrentam temperaturas de mais de 40 graus neste verão no hemisfério norte. Ano após ano está piorando. Sentimos que estamos pegando fogo, afirmou este morador do Texas. Especialmente os estados do sul do país têm sido mais afetados. Além do calor excessivo, parte da população sofre com a fumaça que chegou aos Estados Unidos com a onda de incêndios no Canadá, o que piorou drasticamente a qualidade do ar em muitas cidades. As autoridades recomendam que as pessoas fiquem em casa, mas se precisarem sair, a orientação é usar máscara. Estou usando máscara hoje porque a fumaça é demais para mim, disse esse jovem. O médico Afif El Hassan explica que, ao inspirar a fumaça dos incêndios, a pessoa pode comprometer o pulmão e as vias respiratórias, como a garganta e o nariz. O calor e o tempo seco também podem causar desidratação. A fumaça trouxe outro transtorno para os americanos. Por causa da falta de visibilidade, voos foram cancelados ou adiados. E isso às vésperas de um dos feriados mais importantes do país, o Dia da Independência, comemorado em 4 de julho. Os aeroportos estão lotados. A estimativa é que pela primeira vez os números superem as viagens pré-pandemia. 51 milhões de pessoas devem fazer uma rota de 80 quilômetros ou mais entre hoje e terça-feira. Veja a seguir, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro presta novo depoimento à Polícia Federal. Bolsonaro fica impedido de se candidatar em eleições até 2030, após decisão do TSE. A Simone deu um basta no descontrole financeiro junto com a família. E eles conseguiram dar uma volta por cima. O ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de disputar eleições até 2030. Nosso colega Luiz Fara Monteiro traz os detalhes direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Essa decisão foi tomada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro foi condenado por 5 votos a 2. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar na retomada do julgamento hoje. Ela acompanhou o voto do relator, Benedito Gonçalves, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ministra, o encontro com embaixadores influenciou o processo eleitoral. Ocorreu, portanto, esta reunião e nesta reunião, num monólogo, o primeiro investigado, que então, como disse, era presidente da República e já se reconhecia há menos de 3 meses das eleições do ano passado, como ele mesmo põe, em várias passagens daquela peroração, que se cuidava ali de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição. Também acompanhou o relator, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Nenhum candidato, e especialmente o investigado nessa AIS, Jair Messias Bolsonaro, poderia alegar desconhecimento sobre o posicionamento desta Corte Eleitoral das principais premissas que deveriam ser observadas em observância também à Constituição e à legislação para as eleições de 2022. Já o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, defendeu a absolvição do ex-presidente e acompanhou o voto do ministro Raul Araújo. Tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação.
Nada obstante, retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. Jair Bolsonaro foi condenado por 5-2 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em julho do ano passado, o ex-presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro durante reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros. Com a decisão do TSE, Bolsonaro está proibido de concorrer em eleições até 2030. A defesa do ex-presidente afirmou que vai recorrer. Em Belo Horizonte, Bolsonaro criticou o Tribunal Superior Eleitoral. E hoje ele deu uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tem adjetivo para responder. O caminho está bastante avançado na ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO. Absolvido das mesmas acusações no julgamento do TSE, o general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro, disse nas redes sociais que a condenação do ex-presidente retira de milhões de brasileiros o direito de escolher democraticamente seu representante. O resultado do julgamento no TSE repercutiu no meio político. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, escreveu: "Não tem como acreditar no que está acontecendo. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo." O presidente do PP e ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicou que podem ferir o presente, podem nublar o hoje, mas ninguém pode impedir o futuro, ninguém pode proibir o amanhã. A esperança está mais viva do que nunca. Já para o ministro da Justiça, Flávio Dino, do julgamento do TSE emanam importantes mensagens. Mentir não é ferramenta legítima para o exercício de uma função pública. Política não é regida pela lei da selva, em que o mais forte tudo pode. A imprensa internacional também destacou a decisão que caça os direitos políticos de Jair Bolsonaro. O jornal americano The New York Times escreveu: "Brasil se move para barrar Bolsonaro de concorrer em eleições por acusações de fraude eleitoral." O britânico The Guardian destacou: "Juízes proíbem Bolsonaro de disputar cargo por 8 anos por mentiras terríveis", e afirmou que o futuro político do ex-presidente foi posto em dúvida. O jornal francês Le Monde afirmou que a decisão abre uma batalha pela sucessão de Bolsonaro dentro da direita brasileira. Já o argentino Clarín destacou uma das falas do ex-presidente: "Não estou morto, vamos continuar trabalhando." Terminou agora há pouco o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid, à Polícia Federal. O depoimento durou cerca de 4 horas. O tenente-coronel Mauro Cid respondeu sobre a minuta de uma suposta tentativa de golpe de Estado encontrada no celular dele. Essa é a 6ª vez que Mauro Cid depõe. Ele está preso desde 3 de maio pelo esquema que teria falsificado a carteira de vacinação de Bolsonaro e de familiares do ex-presidente. Jair Bolsonaro nega as acusações. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações direto da redação do JR em Brasília. Obrigado, Fara. Até já. Veja a seguir, o governo faz leilão para construir linhas de transmissão de energia elétrica em 7 estados. Moradores de São Paulo reforçam segurança para evitar roubos em casas e condomínios. Assaltos costumam aumentar em época de férias. Na série especial, viver sem se endividar e até guardar um dinheirinho no fim do mês é a vida financeira sempre no azul, com os gastos sob controle. Os roubos à residência subiram quase 11% em maio em relação ao mês anterior no estado de São Paulo. Moradores investem em sistemas de segurança. Durante as férias, crescem os assaltos a casas e condomínios.
O flagrante mostra o disfarce do criminoso que se passa por um prestador de serviço. É uma tentativa de não chamar a atenção de quem está na rua em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A escada é usada na invasão. 3 homens entram na casa e fazem os moradores reféns. Mas a polícia chega, prende 2 deles e liberta as vítimas. Em época de férias escolares, a tendência é que os roubos e furtos à residência aumentem. A Gisele já teve a casa invadida enquanto estava longe. Por isso, investiu em câmeras de monitoramento e alarme e também não dispensa a ajuda dos vizinhos. Quando eu saio, como eu conheço os vizinhos, eu sempre aviso um do lado esquerdo, do lado direito, para dar uma olhada na minha casa, para ficar atento e qualquer coisa que ele vê de diferente, chamar a polícia. Nos grandes condomínios, a preocupação é com possíveis arrastões. Nesse aqui, que tem 4 torres, o investimento feito na estrutura de segurança passa de R$1 milhão. São mais de 130 câmeras espalhadas, vigilância humana, portão, cancela, sistema de reconhecimento facial, tudo para evitar esse tipo de crime que tanto cresce no estado de São Paulo. O síndico explica que todos esses equipamentos são para evitar invasões e preservar moradores e funcionários, cuidados que são reforçados também durante as férias. A gente precisa investir em segurança porque a gente hoje não tem que pensar só dentro do condomínio, porque você evitando lá fora, você está trazendo segurança interna também. No estado de São Paulo, em maio, foi registrado um roubo ou furto à residência a cada 3 horas. Um total de 229 casos. Em comparação com abril, houve um aumento de quase 11%. Esse especialista explica que vale a pena reforçar a segurança antes de viajar. Você pode colocar na porta um sensor, você pode colocar essa câmera para detectar se alguém entrar, ele vai te avisar. Então é tudo muito válido para você se prevenir e poder acionar a polícia, acionar a portaria do seu prédio. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia fizeram hoje um dos maiores leilões do setor da história do país. As obras que vão ser tocadas por empresas privadas incluem mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia renovável. A Agência Nacional de Energia Elétrica dividiu o leilão em 9 lotes. São projetos para a construção, manutenção e operação de quase 6.200 quilômetros de linhas de transmissão com subestações de energia em 7 estados brasileiros. O governo definiu os valores máximos que poderia pagar em cada contrato. E as vencedoras foram as empresas que aceitaram receber os menores valores para assumir as concessões. Esse deságio, que é uma espécie de desconto, ficou entre 41% e 66%, dependendo do projeto. Os prazos para as obras ficarem prontas variam de 3 anos a 5 anos e meio. Os contratos com as empresas vencedoras terão duração de 30 anos. O Ministério de Minas e Energia calcula que os projetos vão gerar 60 mil empregos diretos e indiretos. As novas linhas, que serão construídas em Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, vão aumentar e melhorar a infraestrutura para a transmissão também de energias renováveis, como a eólica. O governo pretende realizar outros 2 leilões até março do ano que vem para atrair 200 bilhões de reais em investimentos e promover a redução do custo de energia para a população. Com essas linhas de transmissão no centro de carga, nós vamos ter mais oferta, consequentemente, vamos ter a médio prazo redução de preço, vão aumentar a competitividade da indústria e gerar a oportunidade da gente terminar a inclusão energética no Brasil com o maior programa de inclusão da história da nação brasileira, que é o programa Luz para Todos. O presidente Lula evitou hoje falar diretamente sobre a condenação do ex-presidente Bolsonaro pela Justiça Eleitoral, mas criticou o governo anterior. Vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara. É isso mesmo, Celso. O presidente inaugurou unidades do programa Minha Casa Minha Vida e visitou um hospital no Rio Grande do Sul. O presidente Lula entregou 446 casas do programa Minha Casa Minha Vida em Viamão, na Grande Porto Alegre. As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.640. 1.700 pessoas serão atendidas. Esse ano,
Só em infraestrutura nós vamos investir 23 bilhões de reais, só do orçamento. Isso é mais, governador, do que o outro governo investiu em 4 anos. Em apenas um ano. Por Deus do céu, eu não sei o que foi feito durante 4 anos, a não ser mentira, destilação de ódio, provocação de mentira, ofensas a todo mundo. Esse país não é assim. O povo brasileiro não é assim. Na capital gaúcha, Lula participou de um almoço reservado com o governador Eduardo Leite e ex-governadores do estado. Esta é a primeira visita de Lula ao Rio Grande do Sul neste mandato. No último compromisso em Porto Alegre, ele inaugurou instalações do Hospital de Clínicas, que tem 90% do atendimento através do Sistema Único de Saúde e que integra a rede de hospitais universitários do país. Parece que a gente está no governo há muito mais tempo do que 6 meses. Cada mês, presidente Lula, a gente fez mais do que cada um dos 6 últimos anos. E o povo brasileiro tem saudade. Chegou a hora do Brasil virar uma página. O presidente conheceu as reformas que ampliaram a área da instituição em 85 mil metros quadrados. O valor total do investimento é de 555 milhões de reais. Lula não falou com a imprensa e retornou a Brasília no início da noite. O governo publicou as novas regras para compras em sites internacionais. Produtos que custem até $50 serão isentos de tributação, mas desde que as empresas façam parte do programa da Receita Federal. Ana Carolina adora comprar pela internet por achar os preços mais em conta. Mas o barato já saiu caro. Um dos pedidos feitos foi retido pela Receita Federal e ela teve que pagar o imposto para conseguir recuperar os produtos. Uma vez que existe a garantia de que só vai haver a taxação a partir de certo preço, a gente tem a segurança de que sim, dá para comprar o que quiser comprar ali, só ter paciência de não comprar muitas coisas de uma vez, né? E fazer tudo certinho. O Ministério da Fazenda anunciou hoje novas regras para compras em sites internacionais. Produtos de até $50, ou cerca de R$ 240, não serão taxados pela importação, desde que as empresas cumpram as novas regras da Receita Federal. As varejistas de comércio eletrônico terão que colocar do lado de fora do pacote a marca, o nome da empresa, o valor da mercadoria e detalhar os valores dos impostos e ainda repassar aos estados brasileiros os impostos cobrados. A isenção já existia para remessas de até $50 entre pessoas físicas. Agora passa a valer também para empresas. Para as compras acima deste valor, as regras não mudam. O imposto de importação continua em 60% sobre o valor da mercadoria. Os estados vão cobrar 17% de imposto, o ICMS, em todas as compras, incluindo aquelas abaixo de $50. As novas regras vão entrar em vigor em 1º de agosto. Segundo o ministro da Fazenda, a medida vai deixar o comércio brasileiro mais competitivo. É uma relação de lealdade na concorrência, para que todo mundo tenha espaço no mercado brasileiro, mas em condições iguais, proteja o trabalhador brasileiro em relação ao trabalhador que está produzindo essas mercadorias fora do Brasil. Estou negociando uma solução que dê a todo mundo um conforto para continuar trabalhando no Brasil. Essas foram as principais notícias do dia aqui em Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Junho se despede com chuva acima do normal no centro-sul, no extremo norte e no litoral do Nordeste. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que será julho? Segue tudo normal? Tem mudança à vista, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A partir de agora, a quantidade de água diminui em quase todas as regiões. A previsão indica chuva acima do normal apenas no Rio de Janeiro. Mas isso não significa que será um mês chuvoso. Pelas imagens de satélite, céu limpo sobre o país.
Nos próximos dias, os ventos do mar e uma frente fria na costa da Bahia formam nuvens de chuva em todo o litoral do Nordeste. No Recife, a chuva forte continua no fim de semana. Com o solo encharcado, o risco de alagamentos e deslizamentos permanece alto. A partir de segunda-feira, a quantidade de água diminui. À tarde, faz até 28 graus. Do Ceará até Roraima, a chuva pode ser forte, mas não causa transtornos. Em todas as áreas claras aqui do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Porto Alegre, sábado, com 11 graus logo cedo e à tarde até 20. No Rio de Janeiro, máxima de 27. Em Cuiabá, 33. Em Salvador, 26. Em Belém e em Rio Branco, até 34. Em São Paulo, chance de neblina no fim de semana. Julho começa com tempo firme e temperaturas baixas. Neste sábado, máxima de 24 graus. Tempo delivery. A Ana está de olho na previsão para a cidade de Álvares Machado, no interior de São Paulo, Lidy. Vamos lá. Ana, boa noite. Olha, fim de semana de tempo seco e máxima de 27 graus. Aí, na segunda, 26. Peça tempo delivery também pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Obrigada, Liz, para você também. Veja a seguir. Treinador do PSG e o filho são presos na França por suspeita de racismo. Nova vacina contra a dengue começa a ser aplicada no Brasil. Na série especial, como sair do vermelho, organizar as contas e conseguir realizar os sonhos. Depois do Canadá anunciar que as Big Techs terão que pagar para publicar conteúdos, o Google decidiu bloquear o acesso a sites de notícias no país. A decisão passa a valer após a lei entrar em vigor em 6 meses. Na semana passada, o parlamento canadense aprovou a lei obrigando as gigantes de tecnologia a pagarem os setores de produção jornalística. A decisão veio depois do fechamento de 450 veículos de comunicação na última década. Para o Google, a nova regulamentação é impraticável. O ministro do Patrimônio canadense, Pablo Rodrigues, afirmou que as gigantes de tecnologia preferem gastar dinheiro bloqueando notícias dos canadenses a pagar uma pequena parcela dos bilhões que arrecadam com publicidade. Na última quarta-feira, Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, criticou as Big Techs por se recusarem a pagar pelo conteúdo e disse que é preciso proteger o jornalismo numa democracia. Na semana passada, a Meta, dona do Facebook e Instagram, também anunciou o bloqueio a sites de notícias no país. O treinador do Paris Saint-Germain e o filho dele foram presos hoje na França. Eles são investigados por suspeita de racismo e intolerância religiosa. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público da França. Christophe Gaultier, de 56 anos, e o filho dele, John Valovic Gaultier, que agencia jogadores, são acusados de discriminação contra jogadores negros e muçulmanos. Os comentários teriam sido feitos quando o treinador comandava o Nice no ano passado. A denúncia tem como base um e-mail do ex-dirigente da equipe francesa, Julien Fournier. O treinador teria reclamado que não poderia ter tantos negros e muçulmanos no elenco. O documento foi enviado à imprensa francesa e acabou se tornando um caso de polícia em meados de abril. Estou profundamente chocado, disse Gaultier na época sobre as acusações. O treinador nega a acusação e diz ser alvo de difamação por parte do ex-diretor do Nice, que tinha acesso ao e-mail, e de 2 jornalistas que publicaram a denúncia. A detenção do técnico acontece em meio a uma série de iniciativas aqui na Europa contra o racismo, depois do brasileiro Vini Júnior ter sido alvo de discriminação durante uma partida do Campeonato Espanhol um mês atrás. Apesar de ter sido campeão francês pelo PSG, o clube já anunciou que o técnico não segue no comando de Neymar e companhia na próxima temporada. O filho dele foi ouvido e liberado pela polícia. Gaultier continua preso. No final do dia, a promotoria francesa anunciou que pediu 3 anos de prisão para Gaultier, além de multa equivalente a R$235 mil. O julgamento foi marcado para 15 de dezembro.
3 dias depois de receber a alta, o menino de 8 anos que emocionou o país ao acordar de um coma teve hoje um dia especial. O garoto foi recebido pelos atletas no centro de treinamento do clube no Rio de Janeiro. Vascaíno fanático, Guilherme bateu bola com os ídolos, ganhou uma chuteira autografada do atacante Pedro Raul e ainda cantou o hino. O menino foi diagnosticado com epidermólise bulhosa, uma doença autoimune rara que provoca lesões na pele. Na última internação, Guilherme chegou a ficar 16 dias em coma induzido. O vídeo, que mostra quando ele acorda no hospital e recebe o abraço da mãe, viralizou na internet. Uma nova vacina contra a dengue começou a ser aplicada nesta semana em todo o Brasil, mas, por enquanto, somente em clínicas particulares. É o fim de uma espera de mais de 3 meses. Desde que a Anvisa liberou no Brasil a nova vacina contra a dengue, em março deste ano, pacientes aguardavam a hora de se imunizar. Assim que chegou, conversei com o meu médico e já vim fazer a primeira dose. Por enquanto, a nova vacina só é encontrada na rede particular de saúde e ainda não há previsão de chegada ao SUS. O preço pode variar de acordo com a região do Brasil. Neste laboratório no Rio, por exemplo, a dose custa R$ 450. Como o protocolo determina 2 doses em 3 meses, imunizar contra a dengue aqui custa R$ 900. A Qdenga, como é chamada, tem eficácia comprovada de mais de 80%. Protege o paciente por 12 meses e vale para os 4 tipos de dengue. Essa é a segunda vacina contra a doença registrada no Brasil, mas as duas têm diferenças importantes. A Dengvaxia, aprovada em 2015, é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos. Já a Qdenga pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos. Na primeira, é preciso fazer um teste antes para comprovar que a pessoa já foi infectada pelo vírus da dengue. Já a nova vacina pode ser aplicada em qualquer um que tenha tido ou não a doença. A dengue ela pode gerar casos de febre hemorrágica e até óbito. Até a primeira semana de junho, mais de 600 pessoas morreram pela doença no Brasil. No ano passado, foram registradas cerca de 1.000 mortes causadas pela dengue. Eu prefiro prevenir a doença. Cortar gastos, renegociar as dívidas, envolver toda a família no controle financeiro. Esse é o passo a passo para quem quer sair do vermelho. Na última reportagem da nossa série especial, você vai conhecer a família da Simone. Ela seguiu à risca todas as dicas, saiu do endividamento e mais. Hoje guarda dinheiro e realiza sonhos. Levou tempo para eles chegarem no topo. Uma volta por cima que começou lá embaixo. Pais com as contas no vermelho, filhos na mesma situação. Eu achava que era normal você ter que ter dívida para ter as coisas e que trabalhando e só no esforço tudo ia dar certo. E eu nunca pensava muito no planejamento, a gente só ia vivendo, né? A Simone e o marido trabalham com segurança da informação. A renda nunca foi ruim, mas os gastos sempre superavam os ganhos. A gente não foi percebendo o descontrole ficar tão grande porque os dois trabalhavam, de um jeito ou de outro a gente ia pagando uma dívida ou outra. Então eu demorei muito quando eu percebi já era muito grande o volume mesmo. Somando as dívidas da casa e da empresa, o valor ultrapassava R$1 milhão. Foi então que a Simone decidiu que era hora de virar o jogo, de mudar de posição. Então eu reuni a família e a gente definiu quais eram os nossos sonhos. E aí eu comecei a dizer, olha, mas para a gente realizar esse sonho, a gente precisa primeiro reorganizar uma bagunça que a gente fez ao longo da vida. Simone levantou todas as dívidas, eram 12, renegociou todas elas. E o mais difícil, diminuiu o padrão de vida da família.
foi para um bairro mais simples, onde não tinha os restaurantes que a gente tanto gostava. A gente saiu de um prédio e foi para uma casa para não ter o condomínio. Na parte da economia, eu separei tudo por como se fossem caixinhas, assim, né? Saúde, alimentação, educação. E a gente definiu gastos semanais para as contas que a gente podia, né? Então, no supermercado a gente vai gastar 200 por semana, é 200 por semana. A gente comeu muito ovo nessa época. Os filhos também participaram do plano de cortes. E eu já estava querendo viver minha independência, né? Eu tinha o meu carro, morava do lado da faculdade. E aí também abri mão de tudo isso, assim, foi meio... Nossa, mas sério? Meus pais venderam meu carro, eu fui morar para bem mais longe da faculdade. A gente trocou de uma escola muito cara para uma escola mais num nível normal, mais simples. O plano funcionou. A família reduziu o custo de vida em mais de 40%. Um ano e meio depois, todos estavam em outra posição. Agora, no azul. Foi como ganhar na loteria, mas já com esse espírito de saber mexer com dinheiro, saber trabalhar com dinheiro. Acho que esse foi um grande trunfo. Segundo especialistas, sair do vermelho é tão importante quanto não voltar para essa posição. Controlar os gastos e não ser controlado por eles é uma decisão que surte mais efeito quando é tomada em família. E aí todo mundo fica no azul. Assim ficará mais fácil quando a ameaça aparecer de novo, não abrir a porta de retorno para o vermelho e seguir adiante com a saúde financeira em dia. Hoje, quase 10 anos depois, todos aprenderam a ter uma relação saudável com o dinheiro. Eu sou extremamente responsável. Eu não pago nada em crédito, eu prefiro no débito. Eu tenho esse dinheiro, paguei e é isso. Eu pago todas as minhas contas em dia. Aqui em casa só tem investidor. Grande parte do endividamento da família da Simone era de juros sobre juros das contas em atraso. Muito dinheiro foi embora nesse processo. Hoje, depois que o jogo virou, os juros sobre juros contam a favor das finanças da casa. Geram rendimentos através dos investimentos que eles possuem. O milagre dos juros sobre juros, quando é a seu favor, é muito melhor, né? Porque eu sofri muito, a metade da minha vida eu sofri pagando juros sobre juros. Hoje eu invisto e recebo juros sobre juros. Então, assim, é a mesma regra, eu só mudei de lado, né? E lembra dos sonhos que a família definiu naquela dura reunião sobre resolver a vida financeira? Pois bem, foram todos realizados. A Bárbara conseguiu a casa dos sonhos. O Pedro morou 6 meses no Canadá. Por falar em viagem, os pais também realizaram os sonhos deles. Fizeram uma viagem para Lençóis Maranhenses. Comemoraram os 25 anos de casados na floresta amazônica. E não pararam por aí. Sair da cidade grande e morar na praia também estava na lista dos sonhos da Simone e do Luiz Fernando. Com as contas em dia e sempre guardando dinheiro, independente do valor, eles conseguiram se presentear com esse novo estilo de vida. Todo o sacrifício que for feito, né, nesse período todo, quando você chega e tem isso, né, vale muito a pena. O esforço é muito difícil, mas o esforço vale muito a pena. E hoje em dia, o trabalho é remoto, em casa e com vista para o mar. Foi mais do que a concretização do sonho, foi melhor do que a gente queria. Eu fico emocionada, eu fico muito orgulhosa deles, assim. Eles eram endividados e agora eles são realizadores de sonhos, assim. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com mais um episódio emocionante da série Reis. E logo depois de Jesus tem a grande conquista. E uma dinâmica vai definir os novos donos da mansão. Bom fim de semana para você. Boa noite.